Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre equações exponenciais. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, nome @canal_exatas. Lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além de alguns rios também, então dê uma olhadinha. E agora também temos um projeto de criar um TikTok, que daqui a pouquinho vai ser anunciado nos próximos vídeos aqui do canal. Beleza? Galera, para a gente começar a falar das equações exponenciais, a gente antes tem que comentar o que seria uma equação exponencial. Quando a gente fala de uma equação exponencial, galera, basicamente é aquela equação que apresenta em seu expoente uma incógnita. Então, se pegar, por exemplo, esse cara aqui, perceba que isso aqui é uma equação, é uma igualdade entre uma coisa e uma outra coisa. E repara que no expoente você vai ter uma incógnita. Isso é, portanto, uma equação exponencial. Ou pega por esse outro exemplo aqui de baixo. Repara que esse outro exemplo aqui de baixo é uma equação, uma igualdade entre duas coisas. E no expoente você vai ter uma incógnita. Isso são equações exponenciais. Porém, a gente sabe que a matemática é aquela ciência que tem muitas regrinhas. E tem algumas especificidades das equações exponenciais. Algumas regrinhas que esses caras têm que seguir para de fato serem equações exponenciais. Vamos lá. O que é uma equação exponencial então? É uma equação do tipo a elevado a x é igual a k. Esse a é basicamente a base. Então, pegando esse exemplo, ele seria o 2. É a base. Elevado a um número x, que seria a incógnita que fica no expoente, vai ser igual a alguma coisa, que é representada pelo k. Pessoal, primeira coisa, esse a aqui ele não pode ser um valor que seja zero ou um valor negativo. E ó, para pensar aqui comigo, se o a fosse igual a zero, eu vou escrever bem aqui do lado. Se o a fosse igual a zero, ficaria 0 elevado a x tem que ser igual a k. Só que aí eu sei que o x ele pode assumir quaisquer valores. O x pode ser o valor negativo, pode ser o zero, pode ser o valor positivo. Mas imagina só, se o a fosse igual a zero e o x também fosse igual a zero. Se o x fosse igual a zero, você teria essa situação bem aqui. 0 elevado a zero. Para quem viu a última aula aqui do canal, uma das últimas aulas, propriedades de potência, sabe que isso aqui não pode acontecer. Caso você tenha uma dúvida, dê uma olhadinha lá, porque a matemática por trás de um expoente zero é a divisão do número por ele mesmo. Por isso que sempre dá 1, com exceção do zero. Porque se for fazer a divisão do zero por ele mesmo, é 0 dividido por zero, que na matemática não pode. Por isso, galera, que a base não pode ser zero. Porque se o x for zero, vai acabar arruinando, vai prejudicar, vai dar um resultado que não é real. Entendeu? Outro ponto, por que não pode ser um expoente negativo? Perdão, por que a base não pode ser negativa? Eu peguei aqui, por exemplo, essa equaçãozinha bem aqui. A princípio é uma equação exponencial, tá certo? É uma igualdade, tem x aqui no expoente, porém quero que você perceba que a base é negativa. E olha, esse cara aqui ele está elevado a meio. Você viu na última aula comigo, da propriedade de potência, que se eu pegar uma raiz de um número x, eu consigo escrever isso através da potência de meio. Aquela propriedadezinha de quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então eu posso escrever que esse cara é a mesma coisa que esse cara. As raízes são potências também. No caso, a raiz quadrada é a potência de meio. E olha o que eu tenho aqui. Eu tenho meio. Ou seja, se eu tenho meio aqui, eu poderia reescrever esse cara sendo a raiz de menos 3 é igual a menos 3 elevado a x. Aí eu te pergunto, existe raiz negativa? Não existe raiz negativa para a gente que é do segundo ano. Pessoal, portanto isso aqui estaria errado. O x daria um valor que não é real, um valor que por enquanto para a gente não existe na matemática. Por essa razão que a base não pode ser zero, muito menos um expoente muito menos negativa. Beleza? Agora, a base ela também tem que ser diferente de 1. E por que diferente de 1? Pessoal, se eu pegar, por exemplo, 1 elevado a x, sei lá, esse x eu vou chamar de 2. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Se eu chamar esse x de meio, como a gente acabou de ver agora, o meio é a mesma coisa que a raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1. Eu poderia chamar esse 1 também
sei lá, de menos 1. Eu iria inverter 1 dividido por 1, que é 1. Eu quero que você perceba, independentemente do que o x é, 1 elevado a alguma coisa sempre é 1. Gente, isso aqui, caso você representasse por uma função, como o 1 é um valor que sempre dá 1, ele ficaria assim, ó. Ele seria sempre constante. Você poderia ficar aumentando os valores de x. Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5. Porém, nessa equação aqui, o 1 sempre vai continuar dando resultado 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1, gente. E esse cara não é o gráfico de uma equação exponencial. Quando a gente fala de um gráfico de uma equação exponencial, ele é mais próximo desse cara aqui, ó. De uma curva, assim. Inclusive, aqui no canal, posteriormente, vai ter aula sobre isso. Sobre funções exponenciais. Aliás, quem está estudando para avaliação do dia 11 de abril, fiquem tranquilos, tá certo? Porque esse conteúdo não vai ser cobrado na nossa avaliação. Então é algo importante a gente comentar. No máximo vai ser uma história que vai ter uma equação exponencial por trás, mas não vai ser cobrada a função exponencial em si. E quem disse isso foi a nossa cara professora Alessandra. Muito obrigado, prof. Bom, vimos agora as regrinhas para base. Agora, esse K também tem que seguir algumas regras. Pessoal, o K, ele não pode ser um valor negativo, ele tem que ser um valor positivo, e ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, imagina, se eu tivesse um número x elevado ao número y, tem que ser igual o K, vamos supor que seja igual a zero. Você viu na última aula de propriedades de potência que não tem nenhum tipo de coisa, não tem nenhum tipo de propriedade que fale que um número elevado, por exemplo, a 1, a 0, resulte em uma base zero. Isso não acontece. Você não tem uma propriedade de potência que aconteça esse caso bem aqui. Isso não existe na matemática. Por isso que o K ele não pode ser igual a zero, tá bom? Uma outra coisa, o K também não pode ser igual a um expoente que é negativo. Ele não pode ser igual a um valor negativo. Ele tem que ser um valor positivo. Para pensar comigo, x elevado a y seja igual a menos 4. A gente viu na última aula de propriedades de potência que não tem nenhum valor que eu coloque aqui, representando y, que dê a base negativa. Isso não existe. Então, pessoal, isso não vai acontecer. Tome cuidado. O K, ele não pode ser um valor. O K, ele não pode ser zero, nem valores que são negativos. Ele pode ser 1, Abreu? Ele pode ser 1. Inclusive, a gente vai resolver um exemplo aqui que o K, ele vale 1. Agora, não pode ser 0, nem valores que são negativos. Tá bom? Agora, bora partir de fato para as equações exponenciais. Passamos por essa partezinha mais chatinha da matemática, de mais regrinhas, e agora bora para realmente o que interessa. Quando a gente fala de equações exponenciais, pessoal, existem equações exponenciais de dois tipos. Uma que é mais simples e uma outra que é um pouco mais complexa, mas é nada assustador, fiquem tranquilos. A que é mais simples, pensa aqui comigo, uma equação, se eu tenho em um lado da balança, vou desenhar uma balança aqui para vocês. Aqui, ó, eu tenho aqui uma balança. Fazer aquelas balanças de 2 pratos. A gente sabe que uma balança, ela tem que ficar equilibrada. Então o que eu boto de um lado, eu tenho que botar no outro, para que ela não fique desequilibrada. Um prato fique maior que o outro. Tem que estar igual. É uma igualdade. Então, se eu pegar, por exemplo, um valor 2 aqui, esse 2, nesse lado de cá, tem que ser igual a esse 2 lado de cá. É uma equação. Um lado tem que ser igual ao outro. Então, se eu levar esse 2 aqui a 4, por exemplo, esse outro lado tem que estar o 2 elevado a 4 também. Ou seja, a base tem que ser igual, assim como os expoentes também têm que ser iguais, para que a gente mantenha a igualdade. Então, galera, esse é basicamente o primeiro tipo de equação exponencial. O primeiro tipo de equação exponencial é aquele em que você vai conseguir colocar em uma mesma base e depois só igualar os expoentes. Esse é o tipo mais simples. Nesse outro daqui, que é o segundo tipo de equações exponenciais, você não vai conseguir colocar na mesma base. Perceba que 5, eu não consigo colocar 24 na base 5. Isso não existe. O 5 elevado a algum número resulta em 24. Isso não acontece. Então, esse é o segundo tipo de equação exponencial. É aquele que a gente não consegue colocar os dois lados de uma mesma base e depois só igualar o expoente. E já já veremos o que a gente tem que fazer nesses casos. Primeiro, bora fazer o primeiro tipo de caso. Vamos lá.
Esse primeiro exemplo aqui diz que 2 elevado a x mais 2 tem que ser igual a 64. O 64, galera, eu sei que ele é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Então, vamos escrever desse outro jeito. 2 elevado a x mais 2 é igual a 2 elevado a 6. Repara, as bases já são iguais. Para que tudo fique igual na equação, falta igualar os expoentes. Portanto, eu vou ter que x mais 2 vai ser igual a 6. O mais 2 que está somando passa para o outro lado, subtraindo. 6 menos 2. Portanto, o x ele vai ser igual a 4. Beleza? Agora, bora para um segundo exemplo. 625 elevado a x mais 1 tem que ser igual a 1. Aí você pensa, pô, Abreu, mas o 1 não tem nenhum tipo de expoente que eu consiga transformar esse 1 em base 625. Isso não existe. Mas caso tenha visto aula de equações exponenciais, você sabe o seguinte, de propriedades de potência, você sabe o seguinte, qualquer número, sei lá, pega um número x diferente de zero, e o elevar a zero é igual a 1. Ou seja, eu posso pegar, por exemplo, o 625, elevar a zero, que eu sei que ele vai ser igual a 1. Então, repara, agora eu tenho base 625 e base 625. Aí eu vou conseguir trabalhar. Então, vamos fazer aqui. 625 elevado a x mais 1 tem que ser igual a 1, que é 625 elevado a zero. Repara, as bases já são iguais, falta só igualar os expoentes. Portanto, vai ficar x mais 1 tem que ser igual a zero. X, portanto, vai ser igual a menos 1. Beleza? Agora, temos um outro exemplo. Uai, Abreu, o que aconteceu com esse cara aqui? Esse cara aqui é meio 1 sobre 2? Como é que eu vou conseguir tornar o 64 na base meio? Ou como é que eu vou conseguir tornar o meio em uma base que fique parecida com o 64? Galera, por isso que eu falo, esse conteúdo aqui é muito relacionado com a aula de propriedades de potência. Caso você não tenha visto, temos aqui no canal. O link está aqui na descrição. Está na playlist Últimas Aulas de Matemática. Você consegue até encontrar na página inicial do canal. Caso você tenha visto aquela aula, você sabe que esse rapaz aqui, ele é a mesma coisa de 2 elevado a menos 1. Então vamos reescrevê-lo dessa forma. 2 elevado a menos 1, que multiplica o que está aqui, ó. Que está elevado pelo que está aqui fora. X menos 2. Isso, portanto, vai ser igual a 64. Vimos que o 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6, naquele primeiro exemplo. Repara, eu tenho bases que são iguais. Agora falta igualar os expoentes. Uma outra coisa, esse cara aqui, ó, repara, isso aqui é potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes x é menos x. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Vai ser igual a 2 elevado a 6. Então, falta igualar o expoente. Menos x mais 2 tem que ser igual a 6. Menos x vai ser igual a 6 menos 2. X vai ser igual a menos 4. Beleza? Então, pessoal, esses aqui são os primeiros tipos de equações exponenciais. Agora, bora para o segundo tipo de equação exponencial. Bom, e esse segundo tipo de equações exponenciais, eu quero que você perceba que mesmo que eu tente, eu não vou conseguir igualar os dois lados a uma base comum. Repara, o 24 aqui, eu não tenho nada, cara. Por exemplo, o 24, eu sei que 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 4 eu sei que é 20. Não tem nenhum valor que eu consiga colocar e tirar daqui de dentro um 5. Não tem como. O que eu vou fazer? Nesse caso, galera, você vai recorrer a um método, a uma técnica na matemática. Uma técnica que você, inclusive, viu em equação biquadrada. Naquela equação biquadrada, uma coisa que a gente fazia era chamar um valor de y ou de uma outra letra. E aqui é a mesma coisa. Então, o que você vai fazer para conseguir resolver essa equação? Em primeiro lugar, você vai pegar a base e o valor que está elevado ao expoente que você quer descobrir, a incógnita que você quer descobrir, e você vai chamá-la de uma letra. Nesse caso, eu vou chamar de k. O k ele vai ser igual a 5 elevado a x, que é a base, juntamente com o x, que é a incógnita que eu quero descobrir. Após isso, você vai substituir nesse cara aqui, ao invés de usar o 5 elevado a x, você vai usar o k.
Então vai ficar K menos uma coisa. Você viu na aula de propriedades de potência que quando você tem a subtração de expoentes, significa dizer que antigamente, antes de ocorrer subtração, eles eram uma divisão de potências de mesma base. Então esse cara aqui, anteriormente ele era 5 ao quadrado dividido por x. Beleza? Vai ser igual a 24. Opa, perdão, coloquei aqui x, é 5 elevado a x, perdão. Potência de mesma base, que depois você acabou subtraindo os seus expoentes, tá certo? Uma coisa, quanto é que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25. E o 5 elevado a x a gente chamou de k. Tem que ser igual a 24. Você acabou de chegar aqui em uma equação. A partir desse momento, galera, a parte teórica de equações exponenciais acabou. Agora a habilidade mais algébrica que você vai ter que ter. Uma coisa que você pode fazer nesse caso aqui é fazer o MMC. No caso aqui, seria MMC de polinômios, de monômios, né? Polinômios. Então eu vou chamar todo mundo aqui de K. E eu vou fazer aqui o MC normalmente. Repara, embaixo do K, como não tem nada, tem 1. Embaixo do 24, como não tem nada, tem 1. K dividido por 1 é K. Vezes 1, K ao quadrado. É a famosa borboletinha. Menos K dividido por K é 1. Vezes 25, 25. Tem que ser igual K dividido por 1, K. Vezes 24, 24K. Após o MMC, posso cortar esse K com esse K e vou ter, portanto, a seguinte equação. Vou colocar mais para cá para cima. K ao quadrado menos 25. Repara, é igual a 24K. Eu vou deixar essa equação aqui um pouquinho mais bonitinha, tá bom? Tá vendo esse 24K? Eu vou botar ele para cá, subtraindo. Portanto, vai ficar K ao quadrado menos 24K menos 25 tem que ser igual a zero. Acabamos de chegar naquele formato característico de uma equação do segundo grau. Agora a gente consegue resolver utilizando Bhaskara. Vou jogar isso aqui um pouquinho mais para cima para a gente ter um pouco mais de espaço para resolver Bhaskara. Vamos lá. Então a gente sabe que vai ser K é igual ao menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A. Pessoal, para poupar tempo de aula, eu não vou fazer essas continhas aqui, porque isso aqui é muito mais mecânico do que de fato o pensamento que eu quero passar para vocês. Quando você faz as continhas aqui, você vai encontrar o K1, ou melhor, né? Você vai encontrar o K sendo igual a 24 mais ou menos 26 sobre 2. A partir daí, vamos pegar o K1 e o K2. O K1, você vai encontrar que ele vai ser igual a 24 mais 26 sobre 2. E o K2 vai ser igual a 24 menos 26 sobre 2. Esse cara aqui de cima ele dá 25. E esse cara aqui de baixo ele dá menos 1. Então achamos o valor do K1 e do K2. Eu vou colocar aqui na lateral. Então descobrimos o valor do K1 e do K2. A gente comentou anteriormente que o K ele era a mesma coisa que 5 elevado a x. Eu sei o valor do K1 e eu sei o valor do K2. Aí é o seguinte, pessoal, quando chegamos nessa situação, eu não quero descobrir o valor de K, eu quero descobrir o valor de x. Para que eu encontre o valor de x, eu vou ter que substituir aqui os possíveis valores de K. Como aqui, repara que aqui deu uma equação do segundo grau e tudo mais, então o x é provável que ele tenha mais de um valor. Então a gente vai ter que testar se os valores de x vão dar certo. Ou seja, a gente vai substituir esse K aqui e ver se o x ele dá certo para esses valores de K. Se der certo, temos, portanto, a solução da equação. Entendeu? Vamos fazer aqui na prática, então. O K1, primeiro o K1. O K1 a gente viu que ele era igual a 25. Substituindo aqui ficaria 25 é igual a 5 elevado a x. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, que é igual a 5 elevado a x.
bases iguais, só igualar o expoente, x igual a 2, tá certo? O primeiro caso deu certo, x igual a 2 existe. Agora, segundo caso, K2 é igual a menos 1. Quanto que valeu K2? Menos 1. Vamos substituir aqui então. Menos 1 vai ser igual a 5 elevado a x. Você lembra que eu comentei com você que não tem como o K ser um valor negativo? Lembra que eu comentei com você também que não tem nenhum tipo de valor que o x pode assumir para que a base se torne negativa? Isso não existe. Portanto, perceba, o único valor de x que deu certo é o x igual a 2. Então, galera, a solução para essa equação, o valor de x aqui, ele é 2. Beleza? Essa é a resposta aqui da equação. Então, para resolver uma equação do tipo 2, resumindo tudo que a gente fez até agora, chama de k o valor que tem a base e o expoente que você quer descobrir. Chama de k. Depois substitui. Depois resolve a equação. Você pode cair numa equação do segundo grau. Se cair numa equação do segundo grau, você vai encontrar dois valores de k. Esses dois valores de k, você vai fazer a prova real deles. Ou seja, você vai substituir aqui, nessa primeira equação que você formou antes, para ver se vai dar certo. Se der certo, se o x for um valor que existe, que é congruente, que faz sentido, significa dizer que o x que fez sentido é a solução da equação. Entendeu? É assim que acontecem as equações exponenciais do tipo 2. Agora, bora falar do sistema de equações. O sistema de equações acontece de um modo semelhante do sistema das equações exponenciais do tipo 1 e tipo 2. Repara que esse cara aqui é aquele tipo 1, porque a gente consegue igualar a base dos dois lados e depois só igualar os expoentes. Só que esse cara aqui de baixo não é assim. O 36 não tem nada que eu consiga fazer para colocá-lo em uma base 3. Eu sei que o 36 não é, por exemplo, 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Aí 3 à quarta seria 81. Então não tem nenhum valor que eu consiga colocar na base 3 que resulte em 36. Aí é aquele segundo tipo de equação exponencial. Então, em primeiro lugar, bora resolver o mais simples deles. Ah, galera, e só inclusive uma observação que eu esqueci de comentar com vocês. Aqui em cima, talvez você encontre algum dia uma equação exponencial, porém que não dê para fazer no tipo 1, nem no tipo 2. Por exemplo, esse cara aqui, ele é uma equação exponencial? É, por quê? Porque tem incógnita no expoente, a base aqui tem uma igualdade, tá certo? A base aqui é um valor que não é zero e nem um valor negativo, e o k não é zero, nem um valor negativo, e a base também não é 1. Então tá certo, cara. Isso aqui é uma equação exponencial. Porém, cara, mesmo que você substitua o 3 elevado a x por k e tudo, não vai dar certo. Nesse caso aqui, quando não dá certo, vai ter que sair por logaritmo. O logaritmo vai ser depois uma ferramenta na matemática que você vai utilizar para conseguir resolver esses tipos de equações exponenciais que não dão certo. Tá bom? Que não é o nosso objeto de estudo dessa aula. Talvez no futuro vai ter aula... Não, vai ter. Talvez não. Vai ter aula aqui no futuro no canal Exatas desse conteúdo. Por agora, como não foi passado em sala, não vai ter. Mas futuramente terá. Beleza? Vamos então falar dos sistemas de equações. Quando a gente fala de sistema de equações, eu quero que você se lembre das suas aulas do 7º ano. No 7º ano, você vê aqueles pequenos sistemas, tipo assim, 3x mais 4y é igual a 27, assim como 17y menos 8x é igual a 9, por exemplo. O sistema de equações era basicamente duas ou mais equações que elas apresentavam mais de uma incógnita. Então, nesse caso, na primeira equação, você consegue ver que tem duas incógnitas e aqui embaixo também tem duas incógnitas. E nas equações exponenciais, você também tem sistemas. Tem algumas equações exponenciais que elas apresentam mais de uma incógnita. Um exemplo é esse cara aqui em cima que você está vendo. Repara, 2 elevado a 2x mais y. Além do x como incógnita, você também tem o y. Então esse cara aqui, junto com esse, que também tem duas incógnitas, um x e o y, juntos formam um sistema de equações. E, gente, para resolver esse cara aqui, é do mesmo modo que a gente fez lá anteriormente, aquele tipo 1 de equação exponencial. A primeira coisa que você vai fazer para resolver o sistema de equações das equações exponenciais do primeiro tipo é igualar os expoentes. Então vamos lá. Repara que 2 elevado a 2x, a gente pode escrever esse cara aqui, e o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Repara, as bases são iguais, o que falta igualar são os expoentes.
Aqui embaixo já está tudo meio que resolvido, né? 2 elevado a x menos y tem que ser igual a 2 elevado a meio. As bases já são iguais, o que falta igualar são os expoentes. Quando a gente faz isso, 2x mais y é igual a 2 e x menos y é igual a menos meio, repara que você vai ter aqui um outro sistema. Galera, quando a gente fala de sistemas de equações exponenciais, do tipo 1, você vai igualar os expoentes. E quando você iguala os expoentes, você vai chegar num outro sistema. Aí você vai ter que resolver esse sistema e ver quais são os valores possíveis para x e para y. Então, bora resolver aqui. Primeira coisa, qual que é o método que está gritando para a gente fazer aqui? O da adição ou da substituição? É o da adição? Veja que você tem mais y, aqui embaixo menos y. Então a gente pode somar nessas duas equações e ver no que vai dar. 2x mais x, 3x. Mais y menos y é 0. Então não vou nem escrever. 2 menos meio é 1,5. 1,5, galera, é a mesma coisa que... Vou botar aqui no cantinho. É a mesma coisa que 15 sobre 10, que é a mesma coisa que 5... Opa! Repara, 15 dividido por 5, que é por 5 também, que é a mesma coisa que 3 meios, tá certo? Então, vou escrever aqui como 3 meios. Eu quero descobrir o valor de x, portanto, eu vou jogar esse 3 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Repare, então, que vai ficar... Repete a primeira equação, primeira fração, e multiplica pelo inverso da segunda. Esse 3 corta com esse 3. X vai ser, portanto, igual a meio. Encontramos agora o valor de x. Então, temos que encontrar o valor de y para conseguirmos resolver esse sistema que a gente montou com os expoentes dessa equação aqui. Tá bom? Vamos lá. Eu sei que 2x mais y é igual a 2. Então, vamos substituir ali. 2x mais y é igual a 2. O valor de x eu sei quanto é. É meio. Então, bora substituir ali. 2 vezes meio, que é o valor de x mais y, tem que ser igual a 2. Perceba, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Ficaria, portanto, 1 mais y é igual a 2. Eu quero saber quanto vale o y. Então, eu vou pegar esse 1 que está somando e jogar para o lado subtraindo. Y, portanto, vai ser igual a 1. Acabamos de descobrir o valor de x e o valor de y, tá certo? Esses são os valores de x que vão satisfazer esse pequeno sistema aqui. E a gente sabe que esse pequeno sistema representa as incógnitas que estão aqui. Então, esses caras aqui, ó, o x e o y, vão ser os valores de x e y nessas equações aqui, que vão tornar verdadeiras essas equações exponenciais. Portanto, a solução dessas equações exponenciais é o par ordenado meio 1. Relembre-se que par ordenado, galera, sempre quando a gente tem valor x e y. O valor x é o meio e o valor y é 1. Tá certo? Esse é o gabarito da questão. Agora, esse segundo tipo de equação exponencial é um pouco diferente, porque ele é aquele segundo tipo. E lembra, o que a gente fazia no segundo tipo? A gente pegava aquele valor daquela base, juntamente com o seu expoente, e a gente chamava de uma letra. Lembra do 5x que a gente chamou de k? Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de ser apenas uma única letra, vão ser duas letras. Então eu vou chamar esse cara aqui de uma letra, e esse outro cara aqui que também tem incógnito no expoente, eu vou chamar de outra letra. Para ficar mais fácil, eu vou chamar o k, o 3x, perdão, 3 elevado a x de k, e eu vou chamar o 3 elevado a y de w. Agora, bora substituir. Vai ficar, portanto, k mais w tem que ser igual a 36. E eu quero que você me diga uma coisa. Esse cara aqui, repara que é uma soma entre x e y. E você sabe da aula de propriedades de potência que quando a gente fala de soma de expoentes, é porque isso aqui anteriormente foi uma multiplicação de potências de mesma base. Esse cara aqui, galera, ele é o resultado disso aqui. Multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e você vai somar os expoentes. Então, repara, esse cara
é nada mais nada menos que 3 elevado a x vezes 3 elevado a y, ou seja, k vezes w. Tem que ser igual a 243. Repara, formamos um outro sisteminha. Vamos resolver esse sistema e achar os possíveis valores de k e w. Depois, vamos ter que testar os valores de k e w para ver se funcionam mesmo no valor de x e no valor de y. E vamos depois encontrar a solução da equação exponencial. Então, beleza, galera. Para resolver esse sistema aqui, tem dois modos que a gente pode fazer. O primeiro deles é através do método da adição e o segundo é o método da substituição. Eu vou fazer aqui o método da substituição, que eu acho um pouco mais fácil. Eu primeiro quero descobrir o valor de w. Poderia escolher qualquer um dos dois. Escolhi o w. W vai ser igual a 36. Se eu quero saber o valor de w, eu tenho que isolar ele. Então esse k passa para o outro lado como menos k. Repara, o w é igual a 36 menos k. Se eu sei que esse é o valor de w, eu posso substituir bem aqui. Portanto, eu vou ter o seguinte. K vezes 36 menos k tem que ser igual a 243. Eu basicamente peguei e substituí o valor de w bem ali. Repara, o k está fazendo uma distributiva bem aqui. Então vai ficar 36k menos k ao quadrado tem que ser igual a 243. Aqui, galera, é uma equação do segundo grau. Então vamos tentar jogar esse cara para o outro lado. Para que a gente tenha aquela equação, a gente tenha aquele famoso formatinho, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então vamos ter menos k ao quadrado, só dei uma organizada, mais 36k menos 243 é igual a zero. Pessoal, isso aqui vai dar basicamente aquela equação do segundo grau, que a gente vai resolver por Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Pessoal, e também uma coisa. Para poupar tempo de aula, eu já vou colocar aqui os valores do K1 e do K2. Mas caso você queira resolver em casa, tenta resolver aí e ver se bateu com os valores que eu encontrei, tá bom? Então é o seguinte. O K1 você vai encontrar que ele vai ser igual a 27 e o K2 vai ser igual a 9. Repara, eu não encontrei o valor de x nem de y, eu encontrei o valor de k. Mas você lembra que naquelas equações do segundo tipo, equações exponenciais do segundo tipo, a gente pegava, substituía aquilo que a gente colocou antes, o k ele é igual a 3x, a gente pegava, substituía aqui o k, encontrar o valor de x. Então, se a gente descobrir o valor de x, é só depois resolver essa equação aqui e encontrar o valor de y. Então, vamos fazer isso. Vamos substituir aqui os valores de k, encontrar o valor de x e depois substituir nessa equação aqui para encontrar qual vai ser o valor de y. Beleza? Vamos fazer isso aqui então. Vou jogar bem para cá para cima. Sabendo que o k é igual a 3 elevado a x, a gente vai ter o seguinte, o K1 é igual a 27. Vamos ver se vai dar certo. 3 elevado a x vai ser igual a 27. 27 a gente sabe que é a mesma coisa que 3 ao cubo. E 3 ao cubo, repara que agora as bases são iguais. Para ficar tudo igual, falta só igualar o expoente. X igual a 3. Chegamos ao primeiro valor de x. Agora bora fazer aqui o K2. O K2 é igual a 9. K é igual a 3 elevado a x, tem que ser igual a 9. 3 elevado a x vai ser igual a 9, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. A base aqui já é igual, falta somente igualar os expoentes. Portanto, o x vai ser igual a 2. Beleza. Descobrimos os valores de x. Agora, vamos descobrir quais vão ser os valores de y para cada valor de x. Então, se x aqui for 3, qual que vai ser o valor de y? Ou se x aqui for 2, qual que vai ser o valor de y? Vamos ver aqui quanto que vai dar. Para fazer isso, precisa um pouco de espaço. Então, vou jogar isso aqui um pouco para cima. Opa, faltou a perninha do x. Vou jogar para cá para cima. Vamos lá. Primeiro caso. Sendo x igual a 3, vamos ver quanto que é o valor de y. Aquela equaçãozinha lá de cima que eu comentei com vocês era 3 elevado a x mais 3y tem que ser igual a 36. Essa equação bem aqui, ó.
Vamos substituir aqui o valor de x que a gente sabe. Nesse caso, a gente está considerando x como 3. 3 elevado a 3 mais 3 elevado a y vai ser igual a 36. 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 27. Mais 3 elevado a y tem que ser igual a 36. O 27 que está somando passa para o outro lado subtraindo. Então vai ficar 3 elevado a y tem que ser igual a 36 menos 27. 36 menos 27 é igual a 9. 9 é a mesma coisa que 3. Opa, ficou feio aqui. É a mesma coisa que 3 ao quadrado. Y, portanto, vai ser igual a 2 quando o x for igual a 3. Então, sendo x igual a 3, y vai ser igual a 2. Eu vou jogar ainda mais para cima, porque eu vou ter que utilizar esse espacinho aqui para ver quanto que vai ser o outro x. Vamos lá. Agora, sendo x igual a 2, que é aquele outro valor de x que a gente encontrou anteriormente, quanto que vai ser o y? 3 elevado a x mais 3 elevado a y tem que ser igual a 36. A mesma equaçãozinha de antes que a gente usou aqui para descobrir qual que é o valor de y. Vamos lá. 3 elevado a x. Agora o x é 2, então ficaria 3 ao quadrado mais 3 elevado a y tem que ser igual a 36. 3 ao quadrado é 9, mais 3 elevado a y tem que ser igual a 36. Esse 9 pode passar para o outro lado subtraindo. Ficaria, portanto, 3 elevado a y, 36 menos 9. 36 menos 9 é 27. E 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Portanto, y vai ser igual a 3 quando x for igual a 2. Então, repara, galera. Opa. Então, perceba, galera. Para resolver esse sistema de equações exponenciais, eu tenho dois pares ordenados que servem. Eu tenho esse cara, quando x for 3, y vai ser igual a 2. E esse cara, quando x for 2, y vai ser igual a 3. Portanto, as soluções dessa equação vão ser os pares ordenados 3, 2, que é o aqui de cima, e 2, 3, que é o que está ali embaixo. E essa, portanto, é a resposta. Então, resumindo tudo que a gente fez, chamamos de K e de W cada uma daquelas incógnitas e as suas bases, fizemos um sistema com essas incógnitas que a gente nomeou aqui de K e W, encontramos os valores de K, a partir dos valores de K encontramos quanto que valia o X, a partir do X jogamos essas primeiras equações iniciais para descobrir qual que era o valor de Y. Descobrimos, portanto, alguns pares ordenados e acabamos descobrindo o valor da equação, as soluções da equação. Beleza? Galera, é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Caso tenham gostado, deixa aqui nos comentários, deixa o like também, que ajuda muito aqui no canal. Temos um Instagram, dê uma olhadinha lá, @canal_exatas, beleza? E também dê uma aula na aula de propriedades de potência. É muito importante para o seu sucesso nesse conteúdo aqui, beleza? Galera, um forte abraço, obrigado por tudo. Tchau, tchau. Bons estudos!